Muito bem, galera do terceiro ano, vamos estabelecer a correção então das questões do capítulo 23 do livro de vocês, né? Questões essas que versavam sobre a política normativa, né, da antiguidade e da Idade Média. Né? Nós vimos aqui então o conteúdo central aqui então, a teoria política de Platão e a teoria política de Aristóteles. Ok? Então nós vamos estabelecer a correção dessas questões agora, para no nosso próximo encontro realizarmos então uma atividade avaliativa que vai contemplar então todo esse conteúdo estudado sobre política. Ok? Vamos lá então. A questão número 1, ela tratava da seguinte temática. Ela diz o seguinte: os sofistas, mestres da retórica, ensinam a arte da persuasão. Quais são as vantagens desse instrumento na democracia e quais são os seus riscos? Quais são então as vantagens da persuasão e quais são os riscos da retórica, né? Então, os sofistas, né, como é que poderíamos apresentar aqui como resposta aqui, né? A retórica, a arte do sofista era importante por desenvolver a competência da expressão oral e, portanto, da persuasão na Assembleia Democrática. Lembrando, né, que os gregos tinham essa ideia de democracia como a participação na polis, né? Você está lá na praça pública podendo discursar, podendo emitir uma opinião, podendo ajudar a definir os rumos da sociedade, obviamente se você fosse cidadão, tá? Os riscos foram denunciados então por Sócrates e Platão, principalmente, que criticavam os sofistas por buscarem a retórica em detrimento da verdade. Aqui, o que significa isso? Ou seja, quem tem essa habilidade, que se você foca só na retórica e não no conteúdo da retórica, só na forma e não no conteúdo, você corre o risco de formar pessoas capazes de enganar os outros, né? Uma mentira bem contada, bem elaborada, ela pode enganar, ela pode persuadir os outros num sentido negativo, no sentido, né, através do o que nós conhecemos hoje por fake news, por exemplo, né? Uma mentira elaborada com esse intuito, né? Então, ela é importante, a retórica ela é importante porque permite ao político expressar o seu ponto de vista, expressar a verdade, mas também corre-se o risco de formar o que Platão depois vai chamar de demagogos, né? Aqueles que falam, que elaboram teorias belas, mas repletas de falácias, né? Lembrem, quando estudamos lógica, nós vimos isso. A argumentação ela pode ser falaciosa, que é quando um argumento ele busca convencer o outro a partir de proposições colocadas de uma maneira que conduzem ao entendimento verdadeiro de uma mentira, por exemplo. Ok? Então temos essa dupla percepção. Ela pode ser positiva, mas ela apresenta riscos também. O contexto atual talvez nos coloca bem essa perspectiva apresentada aqui na questão 1. Ok? Vamos lá para a questão 2. A questão diz o seguinte: interprete a alegoria da caverna do ponto de vista político. Como é que nós podemos interpretar aqui a alegoria da caverna a partir do ponto de vista político? Então, aqui temos uma possibilidade. Tá? Ao sair da caverna e contemplar a luz da verdade e do bem, o filósofo deve retornar para ensinar aos que continuam presos ao mundo sensível e mostrar a importância da formação de cada indivíduo para ocupar o seu lugar na cidade. Para Platão, apenas o filósofo seria capaz de governar bem. Então veja só, Platão prega a sofocracia, né? O governo dos sábios, dos mais sábios. Então ele vai dizer o seguinte: no mito da caverna, o Sófocles, né? O sábio, o filósofo é aquele que consegue se libertar das correntes, sofre, né? Porque é difícil sair da caverna, mas sai da caverna. Só que Platão vai dizer, do ponto de vista ético, o político ele tem que pensar no bem comum. Porque fazer política é pensar no bem comum nesse contexto, né? E o que é o bem comum? Então o político tem que voltar para o interior da caverna e convencer os demais
que ali não é a verdade, ele está contemplando apenas sombras, e conduzir, né, ou fazer que cada indivíduo ocupe o seu lugar na cidade. Não é levar todos para o governo, para governar junto. Não. É fazer com que o escravo ocupe o seu lugar de escravo, a mulher ocupe o seu lugar de mulher, o alfaiate, né, o trabalhador, o artesão, o agricultor ocupe o seu lugar de artesão, o guerreiro, né, o defensor da cidade ocupe o seu lugar. Tem que ser dado a cada um segundo aquilo que lhe é devido por natureza. Essa é a função, então, essa é a analogia que dá para se fazer com a alegoria da caverna. Aquela pessoa que sai, aquele prisioneiro que sai, que se liberta das correntes, né, é o filósofo rei, é o sábio, que através do processo de educação ele se liberta das correntes, né, e vai e consegue contemplar o bem e a verdade. Ok? Então, essa analogia que se faz com a teoria ou com a alegoria da caverna platônica. Perfeito? Questão número 3. Questão número 3 é o seguinte: faça um quadro comparativo entre Platão e Aristóteles, indicando as semelhanças e as diferenças entre as suas concepções de política. Tá? Então, aqui podemos, eu não vou colocar em forma de quadro, né? Vocês podem montar um paralelo ali, né? O que a gente poderia colocar como semelhança, né? As concepções normativas, na qual existem normas para o bom governo, que, por sua vez, dependem da formação do governante bom e justo, né? Então, os dois eles vão dizer que um bom governo depende de saber dizer, né, quem é que vai governar. Não é qualquer pessoa que pode governar. O Platão ele vai ser bem crítico, né? São os mais sábios. São os mais sábios. Então, a educação vai selecionando para dizer quem é o mais sábio. Esses devem governar, porque esses vão conseguir pensar o bem comum, conseguir pensar uma sociedade justa. A sociedade justa é aquela que cada um tem de acordo com aquilo que lhe é de natureza. Né? E o Aristóteles ele vai dizer, quem é que deve governar? Aquele que tem tempo, ócio, né? Tempo livre para isso. São os cidadãos. Né? Porque os trabalhadores, os escravos, as mulheres, eles têm outra condição racional. Eles não têm tempo para pensar na polis, então eles não podem governar. Então, ambos, né, têm essa semelhança. Existem normas para poder ter um bom governo, depende da formação dos governantes. Tem que ter governantes que realmente tenham condições de governar. Quais são as diferenças? Platão defende a sofocracia, o poder nas mãos dos sábios, dos filósofos. Aristóteles prefere a politeia, o governo constitucional da maioria dos cidadãos. Tá? Então, o critério do Platão é os mais sábios. Né? O critério do Aristóteles, cidadania, os cidadãos. Tá? Os cidadãos. Então, quem são os cidadãos? Homens livres maiores de 21 anos, né? Que consigam ter tempo livre, ócio produtivo. Né? Naquele contexto, o ócio é algo muito visto de uma maneira muito positiva, muito boa, né? A pessoa que vive no ócio é uma pessoa, né, que tem essa possibilidade de pensar na cidade, pensar no bem comum. Perfeito? Partamos para número 4. Na Idade Média, o que muda e o que representa a continuidade em relação à política grega? Lembrando, então, que no período grego, né, na Idade Medieval, os filósofos medievais, principalmente aqui o Agostinho e o São Tomás de Aquino, eles basicamente fazem uma releitura de Platão e Aristóteles. Basicamente fazem isso, né? Então, o que permanece na política medieval? A política normativa, que exalta as virtudes do rei justo e bom, né? Então, normalmente aqui a política ela é aquele elemento que tem que visar o bem comum. Quem governa é justo e é bom, porque é uma vontade de Deus que aquela pessoa governa. Temos aqui a teocracia, né? A vontade de Deus que determina o bom governo, o governo, né, dos justos, né? E o que muda, né? Obviamente, aqui temos a influência da Igreja Católica, né? A política medieval encontrava-se atrelada à religião e ao poder do Papa, daí a tensão entre poder temporal e poder espiritual, que começa a ser relatada lá em Santo Agostinho,
cidade dos homens, cidade de Deus, né? O poder temporal é o poder aqui dos homens, né? O poder espiritual ele se sobrepõe ao poder de Deus, é ele que define, né? É ele que define os rumos terrenos de tudo, né? E aqui vamos se embasar, por exemplo, obviamente em passagens bíblicas, né? Cristo quando está sendo para ser crucificado, né? Pôncio Pilatos chega para ele e diz: escuta, sabe quem está falando contigo? Eu tenho o poder de te libertar ou de te condenar. E daí qual é a resposta de Jesus que vai diretamente né, ao encontro disso que os medievais eles afirmam, né? Você só tem esse poder, ele falou para o Pôncio Pilatos, porque Deus te deu esse poder. Se Deus não tivesse dado esse poder, você não teria esse poder aqui. O poder espiritual é maior que o poder temporal. Então essa é a questão, né, que diferencia basicamente ou principalmente a concepção política medieval da concepção política grega clássica. Platão e Aristóteles, basicamente. Ok? Na sequência, nós temos a questão número 8. Né? A questão número 8, então nós temos aqui um fragmento de Platão. Né? Nós temos aqui um fragmento de Platão e o seguinte... e a seguinte perspectiva. Vamos ler então aqui esse fragmento de Platão para tentar entender a questão aqui, a letra A, primeiramente, né? Então diz o seguinte: o que dissemos a propósito da cidade e de sua construção não é uma quimera vã. Sua execução é difícil, mas viável, como dissemos, de uma única maneira. Quando assumirem o poder dos governantes, um ou vários, que, sendo verdadeiros filósofos, desprezam as honras que hoje disputam, por considerá-las indignas de um homem livre e despojado, e têm na mais alta estima a retidão e as honras que dela decorrem, assim como a justiça, que considerarão como a mais importante e a mais necessária de todas as coisas. Muito bem, então aqui temos o texto, o trecho de Platão. Explique em que sentido a afirmação de Platão fundamenta a concepção da sofocracia. Como é que essa perspectiva aqui fundamenta a sofocracia? Vamos tentar construir algo aqui. Podemos dizer o seguinte: Platão, então, ele é crítico do governo de homens que disputam as honras. Estão lá para se colocar numa posição superior aos demais, né, para ter todas as honrarias disponíveis, né? Mas ao fazerem isso, né, eles não agem com justiça porque não foram formados para tornarem-se homens livres. Eles são presos a essa necessidade da riqueza, das honrarias, né? Despojados e amantes da justiça. Eles não foram treinados para isso. Para tanto, seria necessário uma longa formação até se tornarem filósofos. E só esses podem governar. Por isso que é o processo de educação que forma o governante. Lá, desde pequenininho, tem que ficar, né, na escola, e a escola ela vai percebendo se você, no caso, na época, na academia, né, se você tem condição intelectual, se você vai avançando, somente os poucos que conseguirem chegar aos níveis mais elevados é que vão poder governar. Então essa é a perspectiva do Platão. Nesse sentido que a gente pode perceber a fundamentação que ele faz da sofocracia nesse texto, ok? Então, depois disso, nós temos a letra B, né? A letra B, ela vai dizer o seguinte: qual a posição de Aristóteles a respeito disso? Tá? Foi comentado um pouquinho na questão anterior já. Qual é a posição do Aristóteles nesse sentido? Ao contrário do mestre, do professor dele, né, que era Platão, o Aristóteles ele admite que a política é a melhor forma de governo, que a politeia, desculpa, não que a política, que a politeia é a melhor forma de governo, pois aplicando o critério da mediania, as classes que compõem a sociedade, os indivíduos que não são muito ricos nem muito pobres teriam condições de virtude para criar uma política estável. Lembrem que na ética
O Aristóteles ele trabalha o que é ético, é aquilo que está no meio termo, né? É a mediania entre dois extremos, não pode nem pender para um extremo nem para o outro, né? Então, a politeia seria a mediania para o Aristóteles, porque tu não vai ter cidadãos nem muito pobres nem muito ricos, tu não vai ter uma democracia e tu não vai ter uma oligarquia. Oligarquia é o governo dos ricos, democracia é o governo do povo, de todos, dos pobres, das mulheres, enfim, tudo. Então, a politeia é esse meio termo que você vai pegar os cidadãos, aqueles que têm a capacidade e o tempo para pensar os destinos e os desígnios da cidade, né? Pensar realmente em poder construir uma sociedade justa, realmente justa. Perfeito? Depois disso, nós temos a número 8, né? E a número 8 ela vai pedir a letra C, na verdade, né? A letra C, ela vai perguntar o seguinte. Vamos dar uma ajustada aqui. Opa. Ok. A letra C, ela vai questionar o seguinte. A concepção de governante justo faz parte do pensamento dos dois filósofos? Explique como esse aspecto constitui uma característica importante da concepção política antiga e medieval. Então, a concepção de governo justo constitui a característica importante na política antiga e na política medieval também. De acordo com a política normativa e prescritiva, o bom governo depende das virtudes do governante, entre as quais a melhor, a justiça. O bom governo é qual? Aquela que tem um governante justo, ponto. Que sabe agir com justiça. E para isso eu tenho que ter critério para escolher quem governa. Repetindo aqui, o Platão vai definir a sabedoria, o Aristóteles vai definir a cidadania, né, o conceito de cidadão, e os medievais eles vão buscar um pouco em cada um desses dois filósofos, mas colocando o elemento Deus, né, a vontade divina, né, que faz com que isso aconteça. Deus escolhe o justo para governar. Então, a diferença em relação aos tempos atuais é que, embora a justiça ainda hoje constitua elemento importante, ela se concretiza por meio das instituições democráticas e não necessariamente em decorrência da virtude da pessoa do governante. Hoje, né, a justiça existe uma instituição social, né, o sistema judiciário, a promotoria, a defensoria pública, né, o judiciário em si, as diversas instâncias, primeira, segunda, terceira, quarta instância, né, que vai determinar uma sociedade, se a sociedade é justa ou não. Não é a pessoa que está no governo que determina se a sociedade é justa ou não. Ainda bem. Né? Ainda bem. Muito bem. Isso então foi a número 8. Né? Então agora vamos para a última questão que eu havia proposto para vocês realizarem, que é a questão número 9. Né? E a questão número 9, ela vai novamente aqui apresentar um texto agora do Bobbio, né? Não é mais um texto do Platão, mas é um texto do Bobbio que vai buscar estabelecer uma reflexão também interessante. Vamos ver aqui. Hoje, democracia é um termo que tem uma conotação fortemente positiva. Não há regime, mesmo o mais autocrático, que não goste de ser chamado de democrático. Desculpe. Ao contrário, no tradicional debate sobre a melhor forma de governo, a democracia foi quase sempre colocada em último lugar, exatamente em razão da sua natureza de poder dirigido pelo povo ou pela massa, ao qual foram habitualmente atribuídos os piores vícios da liciosidade, do desregramento, da ignorância, da incompetência, da insensatez, da agressividade, da intolerância. Parece que Bobbio está falando de governos atuais, né? Mas não. Muito bem. Letra A. Justifique a afirmação de Bobbio com as teorias políticas de Platão e Aristóteles. Então, como é que a partir de Platão e Aristóteles nós vamos conseguir perceber esse posicionamento do Bobbio na teoria dele? Vamos aqui, então. Olha só. Platão, ele... Aqui. Platão desvaloriza a democracia
Porque a sua teoria política baseia-se na sofocracia, segundo a qual o governo deveria ser confiado aos filósofos. A democracia... me perdi aqui. A democracia seria inadequada porque a igualdade refere-se apenas à repartição de bens, mas não ao direito ao poder, mesmo porque, segundo ele, a democracia convive com a demagogia. Ok? Então, Platão ele vai deixar claro que o que importa aqui é que se tenha no governo pessoas sábias, né, cujo processo de educação comprovou e atestou essa sabedoria, tá? E não porque veja, não é a questão de igualdade, não é na questão de poder político. O poder político não pode ser distribuído de maneira igual entre as pessoas. Não. O poder político é para os sábios. A igualdade se refere à repartição de bens, tá? Os bens, tudo, né? As pessoas têm direito a bens e dividir igualmente os bens, mas não o poder. O poder é para os sábios, tá? E ali entra a questão da demagogia. O Platão vai dizer, se eu entender a democracia como forma de governo, eu vou estar valorizando aquilo que os sofistas, lá da questão número 1, falam, né? Ou seja, eles são demagogos, eles mentem, mas de uma maneira convincente, e os demais acreditam, e isso só deteriora o sistema político. Temos que evitar isso. O Aristóteles também coloca a democracia como uma forma corrompida de governo. A ela corresponde a politeia, como bom governo, um tipo de governo constitucional em que predomina a classe média. Na verdade, Aristóteles prefere a monarquia ou a aristocracia, mas para ele a politeia teria uma condição de controlar as tensões entre ricos e pobres, né? Então Aristóteles vai dizer, olha só, a monarquia e a aristocracia realmente elas são formas de governo muito boas, sabe? Mas dá tensão, mas dá uma tensão muito grande porque tu vai ter, né? Tu vai ter sempre uma privilegiando aqui, na verdade, os mais ricos, né? Do ponto de vista da virtude, nós temos que manter a mediania, né? Então, vamos lá de politeia, porque você vai pegar uma classe média, você vai colocar no poder, e essa classe média vai ter tempo de pensar a cidade, e você vai ter um controle dessa cidade, um regime político melhor, que consegue organizar melhor a realidade de cada cidade. Ok? Então ali a letra A. E a letra B, um pouco mais complexa aqui, a letra B, ela vai, vamos ampliar aqui o enfoque aqui, vamos sair da tela. A letra B, então, ela vai dizer o seguinte, ainda hoje, mesmo nas sociedades democráticas, muitas pessoas mantêm a mesma opinião dos gregos em relação à massa popular. Analise os motivos e posicione-se a respeito. Que essa massa popular são, né, ou seja, o Aristóteles vai dizer que a democracia não era boa porque, por exemplo, os pobres, que são facilmente iludidos, poderiam votar, poderiam ter poder. O Platão vai dizer a mesma coisa. Não dá para confiar na democracia porque qualquer demagogia ali vai convencer o pessoal, tá? Então, olha só, como é que dá para relacionar com a questão atual? Tá? Então, existem exemplos do voto a pessoas desqualificadas para o exercício do poder, quando o eleitor brinca com o ato de votar. Quem nunca viu expressões, né, que a pessoa ela brinca, né, faz o voto de protesto, que muitos chamam, né? Ah, eu vou votar em fulano de tal, né? Que é um grande, a gente percebe que não tem competência nenhuma, né, para atuar no poder político, mas voto de protesto e o cara acaba sendo eleito, né? Enfim, exemplo Tiririca, né? Vamos só dar nomes aqui, né? Em 3 eleições passadas, o deputado mais votado do Brasil, né? Aí as pessoas dizem, é voto de protesto. Enfim, é brincar com o voto, né? Ou então utilizar o voto útil, como costumam falar, né? Para não colocar o adversário, o partido, o candidato que eu não gosto, eu não vou votar no candidato que eu estou apoiando, que está muito atrás nas pesquisas, mas eu vou votar num outro só para que ele, entende? São questões né, que nos remetem muito a essa ideia, né, da massa popular. Em tese, esse comportamento pode indicar despolitização do eleitor, mas também desprezo às instituições e aos que estão no poder.
talvez devido às deficiências do sistema educacional, aos que não tiveram oportunidade de desenvolver a consciência cidadã. No entanto, mesmo pessoas saídas de segmentos mais pobres, quando participam de grupos de representação, como sindicatos, apesar de pouco estudo, podem tomar consciência da questão política e posicionar-se a respeito. Além da educação, há que se pensar em uma mídia plural capaz de oferecer elementos de reflexão, o que nem sempre ocorre, principalmente nas programações ditas populares, que reforçam a alienação e o conservadorismo. Ou seja, nós temos aqui que pensar um processo de educação que consiga realmente formar cidadãos politizados, né? Formar cidadãos politizados, nós temos que pensar aqui a necessidade também de discutir como a mídia atua, né? Porque nós muitas vezes temos uma mídia muito que reforça muito a questão da alienação, ou seja, que blinda a perspectiva de pensamento do indivíduo, né? Que dá essa blindada, faz com que o indivíduo não pense, né? Ou não se dê conta, porque trabalha com elementos fantasiosos também, né? Conservadores, ou seja, quando se busca manter alguns elementos que já não correspondem mais aos tempos em que vivemos. Mas enfim, tá? São questões, né, históricas, né, tratadas historicamente do ponto de vista político, mas que têm uma aplicação muito atual. Ok, galera? Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até nosso próximo encontro, então, com uma atividadezinha avaliativa aí. Abração.